O Tiago pergunta o seguinte: Mago, o que você acha da filosofia hermética? Filosofia hermética. Bom, o que é o hermetismo? O hermetismo se entende como algo fechado, hermético. Não tem como entrar. A palavra significa isso. Não tem como adentrar num local, numa caixa. Não tem como adentrar num segredo. Hermetismo, essa palavra surgiu por causa da designação de certas pessoas que passaram por este plano, certos seres de muita luz. Hermetismo vem de Hermes Trismegistus. Conta-se que o terceiro filho de Adão, Enoque, teria sido o primeiro Hermes. Hermes Trismegistus é senhor, mestre, doutorado, colocamos assim, em alto nível, de 3 ciências ao menos. Então Enoque foi o primeiro Hermes. E conta-se que dele vieram as famosas tábuas de esmeralda. Tudo que é em cima é igual ao que está embaixo. É a primeira e mais famosa frase de Hermes Enoque. Conta-se. Depois vieram outros Hermes, outros seres que receberam essa outorga de ser um Trismegistus, um Hermes Trismegistus. Então, o que seria filosofia hermética? Hermetismo é algo fechado, sem como desvendar, sem como entrar, sem como compreender. Então a filosofia hermética seria algo de complexo acesso. Podemos entender, podemos compreender a filosofia hermética? Podemos sim, mas é uma dificuldade muito grande. É uma filosofia que não se prende a nenhuma outra filosofia praticada. É uma filosofia, a filosofia tradicional, a meu ver, se prende a acontecimentos deste plano. Discute-se acontecimentos deste plano, a maneira de pensar das pessoas neste plano, a maneira de ser das pessoas neste plano, não escapando, momento algum, para outras esferas espirituais. Por sinal, os grandes pensadores, filósofos em alto nível, mas eles dificilmente falavam em outras camadas de conhecimento, camadas extracorpóreas ou espirituais. Eles dificilmente, eu pelo menos não lembro de ter lido nenhum trecho, nenhum compêndio destes grandes falando de outras esferas. Filosofias de outras esferas, só a filosofia daqui, o estudo do ser humano, compreensão e entendimento daqui, deste plano. No entanto, a filosofia hermética fala de uma filosofia que transcende, pega sim os conhecimentos, a filosofia deste plano, compreendida neste plano, e tenta colocar uma ótica mais espiritualizada. Sim, uma ótica mais densa, mais profunda, mais difícil também, porque a pessoa tem que entender um pouco de filosofia e um hermetismo, que é a filosofia vista de cima, vista com aspectos superiores, colocando o karma, colocando vida após a morte, colocando isso aqui como existência e não como a vida, vendo como reencarnação. Filosofia hermética, exatamente. Coloquemos da seguinte maneira, vejo assim. Freud foi um psicanalista, que é o pai da psicanálise. E ao que eu saiba, um aluno dele, Jung teria ultrapassado os conceitos de Freud. Ou seja, Freud era psicanalista dos problemas que a pessoa teria aqui, neste plano. E Jung estudava esses mesmos problemas de uma ótica mais superior, de uma ótica mais vivencial, mais hermética. A diferença é esta, é grandiosa.
Digamos que um filósofo tenha limites. Limites. Filosofia tem limites, tem horizontes que não podem ser desvendados. Não, a filosofia é extensa, vai longe, muito longe. Só que a filosofia hermética, filosofia do oculto, nosso oculto mais escondido, vai muito além da filosofia. Aliás, entendo que se vemos um problema da pessoa pela filosofia convencional e pela filosofia hermética, teremos mais abrangentes situações para poder entender o que está acontecendo com este tal problema de uma certa pessoa. A filosofia, eu acho que se prende muito a palavras e só as palavras. Mas a filosofia hermética, eu acho que vai a meias palavras também, as entrelinhas. Quer dizer, vamos filosofar sobre algo, vamos falar sobre alguma coisa, mas não é dado muita chance da pessoa se soltar para tentar compreender aquilo. Entendo dessa maneira, a filosofia convencional maravilhosa, mas não dá muita chance da pessoa se soltar em viajar por outros locais interiores para compreender o que está sendo dito, enquanto que a filosofia hermética impulsiona a pessoa a procurar as próprias respostas. É isso que a filosofia hermética, na minha opinião, tem de diferente e eu não posso dizer melhor. Tem de diferente a possibilidade de viajarmos longe nas nossas dúvidas, nossos receios. Não somos obrigados a ficar presos na opinião do que é deste mundo, porque este mundo, este plano terreno, este plano tempo-espaço, foi confeccionado pelo mundo superior. Quanto tempo atrás? Por quem? Foi confeccionada pelo mundo superior, pelos planos superiores, para resolvermos os nossos problemas aqui. Então, psicanálise, psicologia, filosofia são estudos interiores nossos, de problemas, de soluções, de melhoras, são estudos interiores nossos. Então, como esse mundo foi criado pelos planos superiores, acho que algumas leis dos planos superiores têm todo o direito de transitar por aqui. As leis, as possibilidades, aqueles que conseguirem tocar em uma dessas leis e compreender e utilizar para desvendar a si e ao mundo, isso aí traz muito mais progresso interior, muito mais conhecimento, muito mais possibilidade de evolução. Então, filosofia hermética, eu penso dessa maneira, é a filosofia fechada, aquela filosofia que não pode ser compreendida. Não pode ser compreendida a menos que a pessoa se prepare para compreender. A filosofia convencional, eu entendo que a pessoa, mesmo estando sem estar preparada, saberá entender, saberá compreender, mas a filosofia hermética, ela tem que compreender e saber devagar, saber meditar dentro de si, sem aquelas posições, mas saber meditar, saber compreender, não ficar preso às palavras. Assim que vejo filosofia hermética, Tiago, um entendimento muito além do que nós, seres humanos, seres encarnados, podemos entender. Não vejo como religião. Eu falo, filosofia hermética seria relativo a outros planos. Temos que ter uma mente muito aberta para vivenciar outros planos e compreender a filosofia hermética. Isso lança-nos um pouco a patamares, orbes, outros patamares. Mas não quer dizer que seja religião. Porque a filosofia, difícil colocar isso. Filosofia, religião, arte, ciência, os quatro pilares do conhecimento humano. Filosofia é um tipo de
de religiosidade, não coloco desta maneira. A filosofia hermética é aproximação com essências, aproximação com essência divina. Por isso que a dificuldade dos seres encarnados terem uma sensação hermética suficiente, terem um conhecimento hermético suficiente para abordar esta filosofia. É uma certa colocação evolutiva. Não coloco religião porque essa palavra religião está muito ligada a religiões de igrejas. E a religião a que a filosofia hermética estaria próxima é o de religarem mesmo. Nada de nome do Criador, nada de onde está esse Criador, de como é esse Criador, e sim de que é uma força, um poder, o nosso poder. A ciência hermética é a denominação mais próxima da religião. Da religião, falando dos 4 pilares do conhecimento humano. O hermetismo derruba muito deste preconceito de tirar crédito da religião para colocar na filosofia. Entendo que a filosofia neste plano, aquela filosofia deste plano, não se prende à religião, porque não quer a religião explicando o que é filosofia. A religião tem a sua filosofia, mas acaba sendo diferente da filosofia pura, praticada. A filosofia e a religião aqui não se dão bem neste patamar, neste plano. Filosofia e religião não se combinam, não casam. Isso aí é secular, milenar, muito tempo atrás. Porém, a filosofia hermética acaba sendo exatamente isso. Aprender a lidar com a filosofia seria essa filosofia, mas com olhares mais superiores, mais religiosos, mais religare. É a filosofia hermética, é como vejo, é como eu pratico. Iniciei esta minha trajetória, vídeos, livros, escrevendo, não me dando conta do que era, aonde se encaixava aquilo. Eu estava escrevendo, achava que era interessante ouvir retorno de pessoas, então continuei escrevendo, fazendo filmes. Certo momento eu tentei descobrir aonde eu me encaixo dentro dos vários segmentos religiosos ou não, onde eu me encaixo. Pegando as tábuas de esmeraldas de Hermes Trismegisto, consegui me localizar nestas tábuas, ou seja, eu sou um hermetista, pratico o hermetismo. Alguns dizem hermetismo ético, ou seja, falar, contar, dizer, ensinar sem censurar, sem proibir, sem negar, sem privilégios. Esse eu chamaria o hermetismo ético, que existe este tal hermetismo ético. Então, a partir desse momento, 4 anos ou 5 anos atrás, comecei a me localizar como um hermetista. Quer dizer, eu não sou católico, não sou espírita, não sou evangélico, não sou pensador, não sou mago, sou um hermetista. Hermetismo, oculto, trazer à tona certos ensinamentos que são proibidos não, mas são difíceis de serem compreendidos. Lembremos aquela passagem, não dê pérolas aos porcos. Ou seja, os seres, no caso porcos, os seres têm que estar preparados para receber pérolas, tesouros. É uma bolinha sem valor, porque a pessoa, o ser não sabe qual é o valor daquela bolinha, o que aquilo significa, como foi feito, qual é o significado hermético daquilo. Tem um significado hermético naquela bolinha lá, incrível, bolinha de pérola, que está cada uma das pérolas, são 12 pérolas, cada uma das pérolas nas 12 portas da Nova Jerusalém. Então por que uma pérola, uma bolinha, que aparentemente é branquinha e bonitinha e mais nada,
talvez um valor monetário. Por que essa bolinha é tão importante? É um símbolo hermético muito grande, maravilhoso. É incrível a história desta bolinha. Incrível mesmo. Eu tenho um link aí embaixo. Vocês vão ver o porquê que essa bolinha faz parte da pronúncia que Jesus fez da parábola de dar pérolas aos porcos, e por que essas 12 pérolas constam na Nova Jerusalém. Exatamente. Eu, muito tempo depois de ter praticado, escrito, feito, pensado, repensado, evoluído e tudo mais, fui descobrir que eu sou um hermetista. Eu pratico o hermetismo ético. Sigo as palavras do mais antigo líder. Não vejo isso como líder, porque acho que o verdadeiro hermetismo não se coloca como líder, como chefe. Ele simplesmente é um transmissor do que venha. Transmissor. Se querem tomá-lo como uma posição hierárquica, fica a critério das pessoas, mas eu acho que um hermetista nunca deve assumir um eu sou. Ou seja, tem que assumir o sei que nada sei. Muito mais coerente. Bom, Tiago, Mago, o que você acha da filosofia hermética? Eu acho que estou há 12 anos, 12 anos praticando o hermetismo ético, a filosofia hermética. Estou há 12 anos me alimentando desta fonte, que às vezes penso que pode rarear, secar, mas não. Quanto mais me alimento dela, mais ela cresce, fornece. Ou seja, a filosofia hermética, ou hermetismo ético, não tem limites de fornecer seu conteúdo a quem se preocupa cada vez mais em melhorar para entender. Isso é filosofia hermética e é como eu vejo, é como eu pratico e amo e quero cada vez mais abraçar. Vamos lá, tem mais livro aí para ler, vamos curtir, vamos ser sócio, vamos ser membro, vamos ser felizes. Da maneira que a gente conseguir, da maneira que a gente achar melhor, sem a opinião alheia. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.